Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, 16 de agosto, sobre a revisão da vida toda. O que poucos sabem é que estamos vivendo um momento histórico na Previdência Social, onde o destino de milhões de aposentados será decidido por um prazo matemático que poucos conhecem. 29 de outubro de 2025. Esta data marca exatamente 90 dias após a publicação da ata de julgamento, ocorrida em 31 de julho, estabelecendo o limite máximo para que a ministra Carmen Lúcia devolva o pedido de vista dos embargos de declaração do tema 1102. Para entender a gravidade desta situação, é preciso saber que este prazo não é apenas uma formalidade. Segundo o artigo 134 do Regimento Interno do STF, quando este prazo se esgota, os autos ficam automaticamente liberados para a continuação do julgamento, mesmo sem a devolução da ministra. Isso significa que, na prática, temos uma data limite para que os aposentados vejam seus direitos finalmente definidos, após anos de espera e incerteza. Comente Revisão da Vida Toda já, se você também quer se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça que vem se arrastando por tanto tempo. É fundamental que nossa voz seja ouvida neste momento crucial da história previdenciária brasileira. Mas há uma luz no final do túnel que pode mudar completamente este cenário. No dia 29 de setembro de 2025, o ministro Edson Fachin assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal, substituindo Luiz Roberto Barroso. Esta mudança é extremamente significativa para todos os aposentados brasileiros, especialmente aqueles que aguardam a resolução da revisão da vida toda. O ministro Edson Fachin tem um histórico impressionante de votos favoráveis às causas sociais e aos direitos dos aposentados. Quando analisamos sua trajetória nas principais decisões previdenciárias que chegaram ao STF, encontramos um padrão consistente de proteção aos mais vulneráveis. Na ação direta de inconstitucionalidade 2110 e 2111, que questionavam aspectos da legislação previdenciária, o ministro Fachin votou a favor dos aposentados, demonstrando sua sensibilidade às questões sociais. Sua posição também foi favorável aos trabalhadores na ação direta de inconstitucionalidade 6.309, que tratava da aposentadoria especial. Mesmo quando a maioria dos ministros tendia a restringir direitos previdenciários, Fachin manteve-se firme na defesa dos trabalhadores, expostos a condições insalubres e perigosas. Este voto demonstrou sua compreensão de que a aposentadoria especial não é um privilégio, mas uma necessidade de proteção àqueles que sacrificaram sua saúde em benefício da sociedade. No tema 1102, especificamente sobre a revisão da vida toda, o ministro Fachin já votou favoravelmente aos aposentados. Seu voto foi claro e fundamentado, reconhecendo que o segurado tem direito ao critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível. Esta posição não mudou mesmo diante das pressões contrárias e dos argumentos fiscais apresentados pelo governo. O que torna a presidência de Fachin ainda mais esperançosa é o contraste com a gestão anterior. Durante a presidência de Luiz Roberto Barroso, observamos uma postura que muitos consideraram prejudicial às causas previdenciárias. Barroso, embora reconhecidamente competente em outras áreas, demonstrou uma visão mais restritiva quando se tratava de benefícios previdenciários. Suas decisões frequentemente priorizavam aspectos fiscais em detrimento da proteção social, deixando milhões de aposentados em situação de incerteza jurídica. A diferença de abordagem fica evidente quando analisamos como cada presidente organiza a pauta de julgamentos. O presidente do STF tem ampla discricionariedade para definir quais processos serão julgados e em que momento. Barroso, em diversas ocasiões, retirou o tema 1102 da pauta de julgamento, postergando a decisão sobre os embargos de declaração que poderiam beneficiar os aposentados.
Esta prática gerou revolta entre advogados previdenciários e aposentados, que aguardavam há anos uma definição. Com Fachin na presidência, esperamos uma mudança significativa na priorização dos temas previdenciários. Sua trajetória indica que ele compreende a urgência dessas questões para milhões de brasileiros que dependem da previdência social para sua sobrevivência. A presidência do STF não pode fazer milagre sozinha, pois as decisões dependem da maioria dos 11 ministros, mas pode dar a esses temas a prioridade que merecem. O momento atual da revisão da vida toda está em um ponto crítico. Após o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, que declararam a constitucionalidade da regra de transição da Lei 9.876 de 1999, muitos temeram que a revisão da vida toda fosse definitivamente enterrada. Contudo, os embargos de declaração do tema 1102 ainda aguardam julgamento. E é aqui que a presidência de Fachin pode fazer a diferença. É importante entender que os embargos de declaração não são um recurso qualquer. Eles servem para esclarecer omissões, contradições ou obscuridades no julgamento anterior. No caso específico da revisão da vida toda, há argumentos sólidos de que o STF precisa se manifestar sobre a modulação dos efeitos da decisão das ADIs 2110 e 2111, garantindo proteção àqueles que já entraram com ações judiciais baseadas no entendimento anterior da Corte. A ministra Carmen Lúcia, que atualmente está com os autos em vista desde 16 de junho de 2025, tem até 29 de outubro para devolvê-los. Seu histórico em relação à revisão da vida toda mostra algumas contradições que geram incerteza. No julgamento original do tema 1102, ela votou favoravelmente aos aposentados. Posteriormente, nos embargos de declaração, seu voto foi contrário. Esta mudança de posicionamento deixou dúvidas sobre qual será sua posição final. Contudo, há sinais de que Carmen Lúcia pode estar reavaliando sua posição. Suas recentes decisões determinando a suspensão de processos em instâncias inferiores até o julgamento dos embargos do tema 1102 indicam que ela reconhece a importância de uma definição definitiva sobre o assunto. Estas decisões sugerem que ela não considera o caso encerrado pelas ADIs 2110 e 2111. A questão dos prazos no STF é regida por normas rígidas que visam evitar o que os juristas chamam de procrastinação judicial. O artigo 134 do Regimento Interno estabelece que o ministro que pedir vista dos autos deve apresentá-los para prosseguimento da votação no prazo de 90 dias corridos, contado da data da publicação da ata de julgamento. Este prazo pode ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante manifestação expressa do ministro ao presidente do respectivo colegiado. No caso específico dos embargos de declaração da revisão da vida toda, o pedido de vista ocorreu em 16 de junho de 2025, mas a contagem do prazo só começou em 31 de julho de 2025, quando foi publicada a ata de julgamento. Isto significa que a ministra Carmen Lúcia tem até 29 de outubro de 2025 para devolver os autos. Se este prazo for descumprido, o parágrafo 5º do artigo 134 é claro. Os autos estarão automaticamente liberados para a continuação do julgamento. Esta regra foi criada justamente para evitar que ministros segurassem processos indefinidamente, prejudicando a prestação jurisdicional. Na prática, significa que mesmo sem a devolução formal da ministra, o julgamento pode prosseguir. A importância da presidência de Fachin, neste contexto, é que ele terá o poder de incluir imediatamente o tema na pauta após o vencimento do prazo de vista. Diferentemente de Barroso, que em várias ocasiões postergou julgamentos previdenciários, esperamos que Fachin dê prioridade a estes casos, reconhecendo a urgência social que representam.
Outro aspecto relevante é que Alexandre de Moraes, que será o vice-presidente na gestão Fachin, é o relator do tema 1102. Esta combinação pode ser estratégica para os aposentados, pois tanto o presidente quanto o vice-presidente têm posições conhecidamente favoráveis à revisão da vida toda. Moraes, em seu voto original, foi enfático ao defender que a regra de transição beneficia quem já é mais favorecido e não contribui para a redução da desigualdade. A transição de poder no STF segue uma tradição de rodízio por antiguidade, e após os 2 anos de mandato de Fachin, será a vez de Alexandre de Moraes assumir a presidência. Esta continuidade pode ser benéfica para as causas previdenciárias, assegurando que, durante pelo menos 4 anos, o STF será presidido por ministros com histórico favorável aos direitos dos aposentados. É fundamental compreender que a revisão da vida toda não é um favor ou uma benesse, mas um direito legítimo dos aposentados que contribuíram antes de julho de 1994. Estas pessoas trabalharam e contribuíram durante décadas, e é justo que todas suas contribuições sejam consideradas no cálculo de seus benefícios, quando isso for mais vantajoso. A regra de transição criada pela Lei 9.876 de 1999 excluía arbitrariamente as contribuições anteriores a julho de 1994, prejudicando especialmente aqueles trabalhadores mais antigos que tiveram carreiras longas e contributivas. Esta exclusão gerou uma injustiça que o Poder Judiciário tem o dever de corrigir. Os argumentos fiscais frequentemente apresentados contra a revisão da vida toda não podem ser aceitos como absolutos. É verdade que a Previdência Social enfrenta desafios financeiros, mas estes não podem ser resolvidos às custas dos direitos adquiridos dos aposentados. O Estado tem o dever de honrar seus compromissos com aqueles que contribuíram ao longo da vida. E se há desequilíbrio nas contas previdenciárias, a solução deve vir de reformas estruturais, não da negação de direitos. Além disso, estudos técnicos demonstram que o impacto fiscal da revisão da vida toda seria muito menor do que o governo costuma alegar. A maioria dos casos em que a revisão é vantajosa envolve diferenças relativamente pequenas nos valores dos benefícios. E o número de aposentados efetivamente beneficiados é significativamente menor do que o universo total de segurados. A modulação dos efeitos, que pode ser decidida nos embargos de declaração, é uma ferramenta jurídica importante para conciliar a correção da injustiça com a estabilidade do sistema. Ela poderia, por exemplo, garantir o direito àqueles que já entraram com ações judiciais até uma determinada data, evitando a repetição de valores já pagos com base em decisões judiciais transitadas em julgado. Esta solução seria equilibrada e justa, reconhecendo o direito dos aposentados sem causar impacto desproporcionalmente grande nas contas públicas. Ministros como Fachin e Moraes já demonstraram compreender a importância desta abordagem, que protege tanto os direitos individuais quanto o interesse público. O caso da revisão da vida toda também ilustra um problema mais amplo na relação entre o STF e as questões previdenciárias. Por muito tempo, observamos uma tendência de a Corte priorizar argumentos econômicos em detrimento da proteção social, esquecendo-se de que a Constituição Federal estabelece a Seguridade Social como direito fundamental e base do Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988 é clara ao estabelecer que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Isto significa que o sistema previdenciário não pode ser visto apenas como uma questão contábil, mas como um instrumento de dignidade humana e justiça social. Neste contexto, a presidência de Fachin representa uma oportunidade histórica de resgatar esta perspectiva constitucional. Seu histórico de votos favoráveis às causas sociais demonstra que ele compreende que o STF não pode se omitir diante das injustiças sociais.
especialmente quando estas afetam os mais vulneráveis. A expectativa é que, sob sua presidência, o STF volte a priorizar temas que impactam diretamente a vida dos cidadãos comuns, como questões previdenciárias, trabalhistas e de direitos sociais. Isto não significa descuidar de outras questões importantes, mas sim reconhecer que a Corte tem uma responsabilidade especial na proteção dos direitos fundamentais. Para os aposentados que aguardam a resolução da revisão da vida toda, os próximos meses serão decisivos. O prazo de 29 de outubro para a devolução da vista pela ministra Carmen Lúcia se aproxima, e a posse de Fachin, em 29 de setembro, pode coincidir com momentos cruciais para a definição do caso. É importante que os aposentados e seus advogados acompanhem de perto estes desenvolvimentos. A pressão social legítima, exercida através de manifestações respeitosas e fundamentadas, pode influenciar positivamente os rumos da decisão. O STF, embora independente, não é insensível às demandas sociais legítimas, especialmente quando estas se baseiam em argumentos jurídicos sólidos. A história da revisão da vida toda ainda está sendo escrita, e seu desfecho dependerá não apenas das decisões dos ministros, mas também da mobilização da sociedade civil organizada. Associações de aposentados, sindicatos, advogados previdenciários e outros atores sociais têm papel fundamental na defesa destes direitos. É preciso lembrar que, por trás das discussões jurídicas e técnicas sobre a revisão da vida toda, estão milhões de pessoas idosas que dedicaram suas vidas ao trabalho e que hoje dependem da previdência social para sobreviver com dignidade. Muitos destes aposentados recebem benefícios insuficientes para suas necessidades básicas, e a revisão da vida toda poderia representar a diferença entre uma velhice digna e uma existência marcada pela privação. A questão ganha ainda mais relevância quando consideramos o cenário demográfico brasileiro. O país está passando por um processo de envelhecimento populacional acelerado, com o aumento significativo do número de idosos. Este cenário exige políticas públicas que garantam proteção adequada a esta população, e a Previdência Social é um pilar fundamental desta proteção. Negar a revisão da vida toda, ou postergá-la indefinidamente, é uma forma de desproteger justamente aqueles que mais precisam da solidariedade social. São pessoas que trabalharam durante décadas, muitas vezes em condições difíceis, e que têm o direito legítimo de ver suas contribuições integralmente reconhecidas. A presidência de Fachin no STF também coincide com um momento em que o país precisa resgatar valores de solidariedade e justiça social. Após anos de políticas que privilegiaram o ajuste fiscal em detrimento da proteção social, é fundamental que as instituições voltem a priorizar os direitos fundamentais dos cidadãos. O STF, como guardião da Constituição, tem papel especial neste processo. Suas decisões em matéria previdenciária repercutem na vida de milhões de pessoas e podem tanto proteger quanto vulnerabilizar os mais necessitados. A responsabilidade é imensa e esperamos que a nova gestão esteja à altura deste desafio. Por fim, é importante manter a esperança e a mobilização. A luta pelos direitos previdenciários é legítima e necessária, e mesmo diante das dificuldades, não podemos desistir. A história mostra que direitos sociais só são conquistados e mantidos através da luta constante e organizada. A revisão da vida toda representa muito mais do que uma simples mudança no cálculo dos benefícios. Ela simboliza o reconhecimento de que todos os trabalhadores merecem ter suas contribuições respeitadas e que a Previdência Social deve cumprir sua função constitucional de garantir segurança e dignidade na velhice. Com Fachin na presidência do STF e o prazo fatal de 29 de outubro se aproximando, vivemos um momento que pode definir o futuro previdenciário de milhões de brasileiros.